Vai começar mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui ao nosso convívio. Hoje nós continuamos a série de mensagens Descomplique a Felicidade da Vida Simples. Hoje vamos falar sobre descomplicar as nossas decisões. Nem sempre é fácil decidir. São tantos fatores a ser considerados que muitas vezes nós nos vemos com outros problemas além de uma simples decisão. Nossa oração é que Deus fale profundamente ao seu coração através dessa mensagem. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. O teu amor me alcançou, sigo te buscando. Onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O teu amor me alcançou, por isso sigo te buscando. Majestoso, cante. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Adore ao Senhor, Ele é majestoso. Majestoso.
Boa noite, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, amém? Alguém comentou ali, a boca miúda, que hoje vai ser a primeira vez que os pais vão esperar pelas crianças acabarem o culto infantil. Quero dizer nada com isso, hein? Que ele não me ouça. Queridos, hoje nós damos sequência à nossa série de mensagens em que nós olhamos para a vida e tentamos descomplicar. Nós estamos falando sobre descomplique a felicidade da vida simples. A verdade é que conforme a vida passa, nós vamos acrescentando algumas coisas na nossa bagagem, na nossa carroceria, que tornam a vida às vezes mais pesada e mais complicada. Às vezes nós precisamos daquilo que os americanos chamam de freio de arrumação, para olhar como as coisas estão e aí colocarmos tudo no lugar. Nós escolhemos o começo do ano para falarmos sobre isso, porque é sempre um momento oportuno para nós repensarmos a nossa vida e assim tentar colocar as coisas nos eixos. Hoje, especificamente, nós olharemos para as Escrituras e tentaremos enxergar como Deus pode nos orientar sobre como descomplicar as nossas decisões. Talvez seja uma das matérias mais difíceis de se descomplicar, já que nós sabemos e todos aqui já passamos por momentos na vida em que tivemos que tomar grandes decisões. Na verdade, nós muitas vezes nos vemos em situações difíceis, aquelas situações que são chamadas de enrascadas ou frias, que tantas vezes nós não temos tanta responsabilidade assim de estarmos vivendo aquela circunstância ou aquele problema. As coisas ficam um pouco mais diferentes e perturbadoras quando estas situações difíceis, essas circunstâncias pesadas, são frutos das nossas decisões. Nós sabemos muito bem olhar para a nossa história e sabemos dizer quais foram as decisões que nós tomamos que nos levaram até aqui. Seja este aqui algo bom, algo positivo, ou seja este aqui algo negativo ou que nos cause aflição. Talvez por isso decidir seja uma das grandes angústias dos seres humanos. Não é de hoje que nós pensamos e repensamos sobre o que nós devemos levar em conta na hora de assumir posturas ou tomar posições diante de situações e dilemas que surgem na nossa vida. Mas a verdade é que nem só de grandes decisões nós vivemos. Todos os dias nós tomamos pequenas decisões que nós tomamos conscientemente e outras são tomadas intuitivamente. Você, para chegar até aqui, teve que decidir que horas você iria se aprontar, que roupa você iria vestir, onde você iria se sentar, com quem você iria falar na hora dos cumprimentos dos convidados e dos irmãos, com quem você iria vir hoje para a igreja. E assim nós tomamos uma série de decisões que não necessariamente nos tomam muito tempo ou tomam muito da nossa preocupação ou nos angustiam tanto. Mas o fato é que decidir é tão problemático, é tão complexo, que um neurocientista chamado Dan Ariely escreveu um livro chamado Previsivelmente Irracional. Ele diz nesse livro que nós tomamos decisões baseadas basicamente em 3 tipos de engrenagem. Uma engrenagem racional que opera e que funciona na base da comparação. Então, eu diante de 2 propostas de emprego, eu olho aquela que tem mais vantagens para mim, racionalmente falando. Eu faço as comparações e diante daquela que for melhor, eu vou por aquele caminho. Existe uma outra engrenagem, segundo ele também, que seria a engrenagem do instinto, que é aquele que responde pela nossa sobrevivência. É quando você vê que vai cair, você tenta se equilibrar. Quando você está com fome, come qualquer coisa. Quando você está dirigindo, que é uma atividade racional, e alguém se joga na sua frente e você tenta frear ou jogar para algum lugar para não bater naquela pessoa. E ainda existe aquela engrenagem que é a engrenagem da experiência. Conforme nós vivemos, nós vamos acumulando um repertório emocional e de memórias que nos ajudam a decidir. Eu, por exemplo, nunca mais vou comer piqui, porque um dia eu disse, eu vou provar piqui e me dei mal, não gostei. Então eu sei pela minha experiência que eu não gosto de piqui, então diante dessa decisão eu vou optar por não experimentar. O fato é que quando nós pensamos sobre decidir, olhamos para essas engrenagens e ainda acrescemos um outro fator que os cristãos tentam sempre considerar quando decidem, que é a vontade de Deus, as coisas se complicam mais ainda. Nós tentamos
escolher aquilo que é o melhor para nós, de acordo com a vontade de Deus. Para tentar encarar esse desafio de descomplicar as decisões da nossa vida, eu peço que você olhe comigo um dos episódios da vida do apóstolo Paulo, registrado no livro dos Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 6 ao versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor reuniu nas Escrituras princípios tão importantes para nos ensinar hoje. Te pedimos que o teu Santo Espírito prepare os nossos corações para ouvir a tua voz, que o teu Santo Espírito use a tua palavra para nos desafiar a parecer mais com o teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor encontre morada no nosso coração e terreno fértil, e que a tua palavra frutifique nas nossas vidas. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, não estamos apenas diante de um texto com nomes difíceis de cidades que não mais existem. O texto que nós acabamos de ler está registrado no livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Aqui nós vemos um momento muito especial da igreja. Jesus Cristo havia acabado de ser assunto aos céus, e aqueles 12 homens acrescidos do apóstolo Paulo tinham o desafio de ensinar a igreja a ser igreja. Aqueles homens estavam encarando o desafio de levar o evangelho até aquelas pessoas que não o conheciam ainda. Eles encaravam o desafio de ensinar aquelas pessoas a não mais viverem pela lei que apontava para Cristo, mas desfrutarem da graça alcançada em Cristo. Aqueles homens pregavam, discipulavam, viajavam, sofriam por amor do evangelho. E nós, quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos essa história ser contada de maneira, às vezes, emocionante. Alguns momentos parece que você está lendo um livro de aventuras, de tantos que eram os desafios que esses homens enfrentavam. O livro de Atos ele é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, ele não era um narrador qualquer, não era um historiador que anos depois escuta aquela história e vai contar. Não, Lucas fazia parte dessa comitiva que o apóstolo Paulo levava na expansão do Evangelho. No L nunca tinha acontecido. E Lucas, ele fazia parte dessa viagem com Paulo, e aqui eles estavam encarando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você olhar um pouquinho antes, Paulo estava vindo da região de Icônio. Ele havia passado por duas cidades, Derbe e Listra. Ali ele havia conhecido Timóteo e ele ficou impressionado com o bom testemunho de Timóteo. E ali ele havia chamado Timóteo para fazer parte dessa viagem com ele. E nesse momento em que ele recebe Timóteo e está viajando, ele se vê nessa região que a Bíblia chama de Frígio-Gálata, que na verdade englobava o sul da Galácia, o distrito da Frígia, a cidade de Antioquia da Persídia e outras localidades circunvizinhas. E Paulo começava a andar por ali pregando o Evangelho, mas chega um determinado momento dessa viagem que parece que os acontecimentos travam, e ele fica meio que sem ter para onde ir e sem saber o que fazer. É justamente diante dessa situação experimentada, vivida pelo apóstolo Paulo, que nós podemos encontrar alguns princípios que nos ensinam a descomplicar, a simplificar as nossas decisões. Quais os fatores que Paulo deveria levar aqui em conta? Como ele encontraria aqui a vontade de Deus, afinal ele estava envolvido numa viagem missionária. Existe algo mais espiritual do que isso? Esse homem estava disposto a dar a sua vida junto com os seus outros companheiros de ministério por amor ao Evangelho. Mas agora ele se vê numa situação em que ele precisa descobrir
a vontade de Deus? Estaria o apóstolo Paulo andando a esmo, sem rumo e sem destino? Para nós entendermos o que Paulo usa como princípio para tomar uma decisão espiritual aqui, nós precisamos olhar para a sua conduta. Veja que quando nós olhamos para o texto, Paulo sai da região de Icônio e ele chega aqui no versículo 6, naquela região frígio-gálata, e ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. A primeira coisa que ele tenta é ir para a Ásia, não dá certo. É como se ele tivesse preparado o carro e no dia de viajar o motor bateu. Deus não permite que ele vá na direção da Ásia. Então eles se reúnem e dizem, olha, então nós não fomos para a Ásia, vamos tentar aqui outro caminho. E aí eles vão para a fronteira da Mísia, que era uma outra região ali perto de onde eles estavam, e tentam ir até a Bitínia. E aqui o texto diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez o carro dá problema, falta dinheiro ou falta gasolina, alguém passa mal, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas nós sabemos que Deus não permitiu que ele fosse na direção da Bitínia. Eles então decidem ir para Troade, uma cidade portuária. Era como se ele dissesse, olha, já que a gente tentou ir para a Ásia, não conseguiu, tentou ir para a Bitínia, não conseguiu, vamos para Troade, que Troade é de onde saem todos os navios. Então vamos ficar ali perto de Guarulhos, porque qualquer voo é direto. A gente não precisa sair de João Pessoa, pegar uma conexão em Brasília para chegar em Goiânia. A gente vai para Troade e de lá a gente vai decidir para onde vai. Troade era uma cidade estratégica nesse sentido. Aparentemente parece que Paulo está perdido sobre qual é a vontade de Deus. Mas o que Paulo tinha aqui em mente era um princípio fundamental quando eu começo a pensar nas minhas decisões, segundo a vontade de Deus. Paulo entendia que a vontade de Deus, ela engloba dois aspectos fundamentais. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para textos como o Salmo 115, versículo 3, quando nós lemos que no céu está o nosso Deus e tudo Ele faz como lhe agrada. Existem coisas que Deus vai fazer como Ele quer, como Ele planejou, desde a eternidade. Nós chamamos na teologia isso de vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana de Deus, ela nos é secreta, ela não é revelada para nós. Mas Deus sabe e executa tudo aquilo que Ele planeja. O que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Quer eu queira, quer eu não queira. Não cabe a mim saber aquilo que sucederá. Por isso que Tiago, no capítulo 4, no versículo 15, ensina aqueles irmãos que sempre deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Portanto, quando eu decido alguma coisa, quando eu encaro uma decisão, eu estou encarando a minha responsabilidade de decidir, mas isso não anula a vontade soberana de Deus acima de todas as coisas. Eu estou encarando a minha parte neste processo e nesta dinâmica, mas Deus tem a sua vontade secreta e soberana sobre todas as coisas. Por outro lado, nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus também tem o aspecto da sua vontade preceptiva, diretiva. Ele ensina e Ele diz como Ele gostaria que nós andássemos. Ele diz como nós deveríamos ser. Então Ele diz, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 9, dizendo, olha, eu tenho orado sempre por vocês para que vocês conheçam a vontade de Deus. Em outros textos nós vemos Deus dizer, olha, a vontade de Deus é a vossa santificação. Nós vemos o decálogo, os 10 mandamentos que expressam também ali a vontade moral de Deus. Então o que Deus deseja, o que Deus ordena, a sua vontade moral, a sua vontade preceptiva, ou seja, que diz respeito aos seus preceitos, são conhecidas por nós. Deus não nos revela aquilo que vai acontecer, mas Ele nos revela aquilo que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, quando se vê nessa situação de não ter dado certo ir para a Bitínia, não ter dado certo ir para a Ásia, ele não entra em pânico, porque ele sabe que a vontade de Deus soberana irá se cumprir.
ele sabe que está cumprindo a vontade preceptiva de Deus, a vontade moral de Deus. Ele está cumprindo o seu papel de pregar o Evangelho. Acontece que às vezes nós queremos confundir as coisas. Nós às vezes nos angustiamos tanto com as nossas decisões, porque nós aprendemos que quando nós buscamos a vontade de Deus, nós nos vemos livres das nossas responsabilidades nessa decisão. É como se eu encontrasse de maneira sobrenatural, através de um gênio de uma lâmpada mágica, ou de um trovão falante, ou um texto bíblico, alguma coisa que Deus me diga expressamente o que fazer, eu estou livre das responsabilidades que a minha decisão implica, e as suas consequências serão sempre boas, agradáveis e prazerosas. É como se quando eu jogo a minha responsabilidade de decidir no colo de Deus, eu dissesse: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero garantir que meu futuro vai ser como eu quero. Nós queremos, na verdade, assumir a vontade soberana de Deus e ter certeza daquilo que Ele tem para nós, quando isto não nos cabe, e só cabe a Deus. A nós cabe cumprir a vontade dos preceitos de Deus, observar os seus mandamentos, observar a sua vontade moral para as nossas vidas. Tendo entendido a diferença entre a vontade preceptiva de Deus e a vontade soberana de Deus, nós podemos voltar mais uma vez para o texto e entender ainda melhor um outro princípio que o apóstolo Paulo leva em conta quando decide sobre a sua viagem missionária. Vamos ler mais uma vez todo o texto, por favor, do versículo 6 ao versículo 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja só, Paulo parece que está sem rumo. Aparentemente Paulo não tinha nenhum plano, mas veja que esse homem estava convicto que deveria fazer aquela viagem missionária, e ele sai. Primeiro ele vai tentar ir para a Ásia, não consegue. Ele tenta ir para a Bitínia, não consegue. Se estabelece em Troade. Em Troade, Deus toma a iniciativa de lhe dar um sonho, onde aparece um macedônio clamando por ajuda para que ele leve lá o Evangelho. Você vê que Paulo não tinha dúvidas na hora de tomar decisão. Ele não ficava parado esperando Deus escrever com a mão na parede aquilo que ele deveria fazer. Paulo entendia que tudo aquilo que não ferisse a santidade de Deus, tudo aquilo que não ferisse os preceitos morais de Deus, tudo aquilo que não ferisse essa vontade moral de Deus expressa para ele e para os seus companheiros, poderia e era lícito de ser feito. Então nada impedia Paulo de tentar ir para a Ásia. Se não fosse vontade de Deus, ele não chegaria lá. Nada impedia Paulo de tentar ir para a Bitínia. Se Deus não quisesse, como não quis, ele não chegaria lá. Então o que é que Paulo faz? Ele fica em Troade. Ele diz: eu vou ficar aqui e daqui eu vou para onde eu tiver que ir. Paulo, ele não busca maneiras místicas para entender a vontade de Deus constantemente. Ele utiliza aqueles recursos que o próprio Deus nos capacitou para decidir. Você deve lembrar o que Jesus diz em João capítulo 14, no versículo 26. Quando ele fala do Espírito Santo, e aí você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26. Veja o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando o apóstolo Paulo tenta ir para cidades que ele não consegue chegar, ele não está dando murro em ponta de faca, ele não está agindo de maneira irresponsável, ele está contando com a orientação do conselheiro,
o Espírito Santo que habita dentro dele e dentro de todos os crentes em Cristo, e ele confia nesse Santo Espírito e na direção de Deus, ele usa os recursos que o próprio Deus dá a ele como inteligência e espiritualidade, para ir tentando e ir descobrindo qual seria o próximo destino da sua viagem. Deus não permitiu que ele fosse para aquelas 3 cidades, mas ele não aparece no nosso texto angustiado, esperando um sinal sobrenatural para saber para onde ir. É provável que se Deus não tivesse se revelado em sonho e dizendo para ele ir para a Macedônia, ele tivesse tentado outros destinos, outras cidades. Trode tinha voo para todo lugar, tinha navio para todo lugar. Ele podia chegar onde quisesse, mas aprove a Deus intervir de maneira sobrenatural e dizer: olha, não, ali na Macedônia é que é agora o mais importante, vocês vão para lá. Mas Paulo é um homem que não somente nesses episódios, e você há de convir comigo que Paulo era um homem de Deus e que tomava decisões de acordo com a vontade de Deus, não somente nesse episódio, é um homem que constantemente decide, é um homem que está constantemente em movimento. Paulo marca viagens, pede ofertas, cancela viagens, aumenta a sua equipe missionária, ele passa um tempo em algumas cidades, prega em outras, foge, é preso, negocia. Ele é um homem em constante movimento, não paralisado, em busca da vontade de Deus e sem a capacidade de tomar decisões. Ele é um homem que entende que enquanto Deus não disser especificamente que ele precisava ir para Macedônia, ele não deveria ficar parado. Simples assim. Às vezes nós nos utilizamos do argumento de que estamos buscando a vontade de Deus para viver na inércia. Não, eu estou buscando a vontade de Deus, por isso que eu não trabalho, não procuro outras oportunidades, não quero aprender outras coisas. Deus vai me dizer a sua vontade através de uma explosão que vai aparecer no céu, o nome da cidade que eu devo ir. Não é isso que nós vemos nas Escrituras. Deus nos capacita, inclusive com as engrenagens que esse neurocientista nos apresenta. Talvez nem seja assim que as coisas funcionam, mas todos nós sabemos que temos instinto, experiência, razão. Todas essas são capacidades dadas por Deus. Mas sabe o que faz toda a diferença? Sabe por que Paulo não precisou subir no monte e pedir a Deus que se revelasse através de letreiros luminosos? Porque Paulo era um homem que constantemente vivia em comunhão com Deus. Muitos de nós aqui conhecemos o que o próprio Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Se você não conhece, por favor, abra a sua Bíblia para que você possa marcar no seu exemplar das Escrituras. Romanos capítulo 12, no versículo 2. Veja o que Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta forma que o mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: olha, não se conformem com a maneira que o mundo pensa, não assuma os valores do mundo, não assimile os princípios deste século, não viva como as pessoas vivem, mas pelo contrário, vivam renovando a sua mente, transformando a sua mente, transformando os seus paradigmas de acordo com a vontade de Deus. Conheça a Deus em profundidade e torne a sua maneira de pensar parecida com a maneira que Deus pensa. É por isso que ele diz para os Efésios também que eles todos os dias se revistam da armadura de Deus, que a cada dia se dispa do velho homem e se vista do novo homem. Ele nos insta a constantemente abandonar a maneira de pensar mundana e pecaminosa e assim assumir a maneira que Deus pensa. Quando eu assumo a maneira que Deus pensa, eu assimilo a vontade de Deus. Portanto, essas decisões do dia a dia, embora uma ou outra seja mais relevante, mais crítica, mais angústia, me traga mais angústia, eu vou saber que a minha maneira de pensar é a maneira como Deus pensa. E assim eu vou continuar agindo e decidindo até que Deus diga: olha, não é assim que eu quero que você faça, você deve ir por aqui. Foi este o princípio que o apóstolo Paulo usa
quando ele está ali em Troade. Eu lembro de uma história que eu li num livro de um jornalista chamado Michael Riley. Ele escreve em 1991 um livro sobre a Guerra do Golfo, que é uma guerra que eu acho interessante. E ele diz que um dos homens responsáveis por monitorar o radar ali de um dos porta-aviões que estavam no Golfo Pérsico era um homem que todos os dias via chegarem de volta os caças para o porta-aviões num radar que era iluminado por bolinhas verdes. Só que teve um dia que ele viu uma bolinha verde que deixou ele extremamente perturbado. E ele viu que aquela bolinha verde, não sabia porquê, mas ela não era normal, não era uma bolinha amiga. E ele, em 40 segundos, decide bombardear e atacar aquela bolinha verde. E ele descobre depois que aquilo ali era um míssil iraquiano apontado para aquele porta-aviões dos aliados. E conta esse livro que, na verdade, o que ele achou de diferente é que todas aquelas bolinhas tinham um padrão que ele estava acostumado durante meses a observar. Ele sabia como eles se movimentavam, como elas se portavam, estava familiarizado com aquilo. Quando aquela bolinha verde sai da sua normalidade, ele percebe que aquilo é uma ameaça e em 40 segundos, meio que instintivamente, ele derruba aquele míssil. Quando nós estamos familiarizados com a vontade de Deus, quando nós entendemos e assimilamos aquilo que Deus espera de nós, nós facilmente conseguimos perceber quando alguma coisa está fora da normalidade. Nós facilmente podemos observar quando uma decisão pode contrariar a vontade de Deus. Talvez por não estarmos familiarizados com a vontade de Deus, nós achemos que decidir é uma tarefa tão árdua. Ela se torna ainda mais árdua quando nós olhamos para situações em que nós vemos diante de nós duas portas ou duas oportunidades, duas opções, que ambas não ferem a santidade de Deus, ambas estão de acordo com a vontade preceptiva de Deus, mas nós temos que decidir então entre duas coisas boas. O que fazer? Que posição tomar? Veja que nessa história que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo tem este sonho, e ele então se reúne com a sua comitiva, e eu acho interessante que aqui Lucas começa a falar na primeira pessoa do plural, e ele diz: nós nos reunimos e nós fomos para a Macedônia. Paulo nos contou esse sonho, e nós fomos para a Macedônia. A equipe compra aquela decisão de Paulo. Paulo conta o sonho como sonho, mas a equipe entende, olha, então é por aí que a gente tem que ir. E eles encontram passagem e eles conseguem viajar. Eles entendiam que era para ali que eles deveriam levar o Evangelho de Cristo. E veja que nós vemos uma reação, mesmo que nas entrelinhas, pacífica. Nós vemos pessoas que compram a ideia, nós vemos um homem que está disposto e com coragem de encarar esse novo desafio, e nós vemos a paz que esses homens tomam essa decisão, que os leva até a cidade da Macedônia. Ah, mas você está inferindo paz demais aí nessas entrelinhas. Mas lembre que quem escreve Colossenses capítulo 3, versículo 15, é o mesmo apóstolo Paulo. Veja o que é que ele diz lá, quando ele fala sobre o assunto para os irmãos de Colossos. Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Faz todo o sentido entender que aquilo que pode nos dar, que pode arbitrar sobre a qualidade das nossas decisões, seja a paz de Cristo. Isso faz ainda mais sentido quando nós ouvimos os conselhos que nos dão hoje em dia. Tantas vezes, se você liga à TV, aqueles programas motivacionais, né? O que é que eu devo fazer? Siga seu coração. Quando nós olhamos o que Jeremias diz no capítulo 17, no versículo 9, isso fica completamente derrubado por terra. Porque Deus diz através de Jeremias: olha, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, eu tenho aqui duas verdades fundamentais na hora de decidir. A primeira delas é que a paz de Cristo deve ser o árbitro do meu coração. Se eu tenho paz, eu tenho uma boa decisão.
E a outra verdade é que nunca, jamais, minhas decisões devem ser tomadas somente baseadas naquilo que eu sinto, porque nem eu mesmo conheço meu próprio coração, ele é tão corrompido que nem eu conheço. Nós olhamos para essas duas prerrogativas e lembramos daquilo que Jesus ensina sobre a sua paz. Ele diz: olha, eu lhes dou a paz, mas eu não dou a vocês a paz que o mundo lhes dá. Ou seja, não é porque nós nos sentimos bem, temos uma situação agradável, estamos confortáveis, que nós temos necessariamente a paz de Cristo. A paz de Cristo envolve verticalidade e relacionamento com Ele, e envolve horizontalidade e relacionamento com o próximo. Veja que o próprio apóstolo Paulo faz questão de falar um pouco mais sobre essa paz e seu contexto no próprio capítulo 3, nos versículos seguintes ao versículo 15, quando ele diz, olha, no 15 ele fala: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. No 16 ele continua: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. A paz de Cristo também se expressa nessas outras condições que o apóstolo Paulo nos apresenta. Ela se expressa na comunhão com os irmãos que nos cercam, se expressa nas conversas e nas palavras sábias que nós podemos ouvir daquelas pessoas que comungam conosco dos mesmos propósitos espirituais. Nós vemos a paz de Cristo quando nós estamos fazendo tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tomo uma decisão e ela me traz a paz e a certeza de que Cristo será glorificado através dessa decisão, eu posso ter a tranquilidade, eu posso ter a certeza de que estou em paz, e essa paz é a paz de Cristo. Nós podemos ser ainda mais práticos e objetivos se nós olharmos para todos, se nós pudéssemos olhar agora para todos os momentos em que o apóstolo Paulo, que é o personagem que nós estamos estudando nesta noite, e se nós tivéssemos que olhar os seus momentos decisivos, nós veríamos basicamente 3 princípios a serem considerados quando nós temos 2 opções boas, razoáveis e até espirituais diante de nós. A primeira delas seria a convicção espiritual. Quando nós olhamos para uma situação e temos a certeza de que estamos conduzindo aquele processo decisório de maneira que Cristo seja glorificado, e essa decisão está sendo tomada em sabedoria. Eu não estou sendo tomado por um ímpeto, eu não estou sendo tomado por pecado, eu não estou decidindo por inveja, por vanglória, não estou decidindo apenas para ter um prazer particular só meu, mas eu estou buscando agradar a Deus em sabedoria. Portanto, uma convicção espiritual é fundamental quando nós precisamos decidir sobre algo. Um outro aspecto seria a integridade. Se você tivesse a oportunidade de passar uma tarde comigo, ou mais ainda com o reverendo Robinson aqui no atendimento pastoral, você muitas vezes poderia ver pessoas que vêm com dúvidas, mas são dúvidas aparentes, sobre o que fazer e como decidir. Na verdade, as pessoas já chegam sabendo que decisão querem tomar, ou melhor, as que deveriam tomar e as que querem tomar. O que às vezes nos falta é coragem para fazer aquilo que nós entendemos que deve ser feito. Nós muitas vezes queremos optar por uma decisão mais confortável, uma decisão política, quando na verdade, se nós buscamos essa paz de Cristo, a nossa decisão precisa ser corajosa e precisa ser tomada com integridade. Ela é coerente com quem eu digo que sou. Eu sou embaixador de Cristo, sou filho de Deus, sou nova criatura, sou um regenerado. A postura que eu vou assumir tem coerência com essas qualidades que eu tenho em Cristo? Ou ela é uma decisão que fere a ética de Deus? É uma decisão que fere frontalmente a santidade de Deus?
nós também podemos olhar para o princípio da independência. É quando eu tomo decisões que não levam necessariamente em conta aquilo que as pessoas vão achar. Não estou dizendo que nós não devemos ouvir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu não devo decidir somente pensando no que as pessoas vão achar. Eu não posso decidir apenas buscando aprovação. Eu não posso decidir querendo apenas status. Eu não posso decidir apenas para ser socialmente aceito. As pessoas ao meu redor são tão corrompidas quanto eu. São tão pecadores e tão pecadoras quanto eu sou. Portanto, se eu pretendo desfrutar da paz de Cristo nas minhas decisões, eu preciso levar em conta as minhas convicções espirituais, a minha integridade e a minha independência. Se você puder fazer esse estudo na vida de Paulo, é altamente recomendável. Todas as vezes que esse homem de Deus decide se posicionar acerca de algo, nós podemos ver esses 3 fatores conversando e orientando este nosso corajoso irmão. Nós vemos, por exemplo, se você tiver, eu não vou ler agora por causa da hora, mas se você visse o capítulo 16 de 1 Coríntios e o capítulo 2 de 2 Coríntios, você vai ver ali uma situação interessante. Paulo, em Coríntios 16, diz: olha, eu vou estar aí com vocês em Coríntios em tal momento. Em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz: olha, eu ia estar com vocês, mas eu vou precisar não ir, porque Deus abriu uma porta em Éfeso, mas eu estou preocupado com Timóteo, que não chegou ainda. E ele simplesmente decide não entrar pela porta que Deus havia aberto, para ir buscar Timóteo. Ele tem as suas prioridades claríssimas ali. E ele toma uma outra decisão, um outro rumo, baseado nas suas próprias convicções daquilo que deveria fazer. Sabe o que é que Paulo tinha em mente, que às vezes a gente esquece? É que Deus não nos colocou numa grande gincana. Nós não estamos nos jogos vorazes. Nós não fomos colocados nesse mundo como se fosse uma competição, que cada um tem que decifrar o enigma, e só vai ganhar quem descobrir a vontade de Deus. Quem não conseguir decifrar está derrotado, está fora do jogo. Deus não está interessado na maneira como nós vamos decifrar enigmas. Aquilo que Ele espera de nós está revelado. Os princípios que Ele espera de nós nos está comunicado, cabe a nós assimilarmos. Quando nós nos vemos diante das grandes decisões, podemos contar inclusive com a vontade soberana de Deus. Podemos contar que Ele está mais interessado no nosso êxito do que nós mesmos. Quando nós nos vemos em situações de dilema, nós não estamos nos vendo em uma prova para matar o chefão e subir de fase. Nós muitas vezes estamos sendo provados por Deus para nos aperfeiçoarmos na semelhança de Cristo. É esse o grande interesse de Deus na vida dos seus filhos e das suas filhas. Ele quer que a cada dia eu amadureça em santificação. Ele quer que a cada dia eu pareça mais com Jesus Cristo. Ele não está interessado se eu sou um bom decifrador de criptografia, se eu consigo enxergar nas entrelinhas. Ele quer que eu busque o seu conhecimento, que eu viva para Ele e que eu chegue à semelhança de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Por isso que todas as vezes que Paulo faz planos, ele diz: olha, se for da vontade dEle. Quando Tiago escreve, ele diz: olha, vocês não digam que vão fazer isso e aquilo, mas digam se for da vontade dEle. Porque no fim das contas, Deus está no controle, inclusive, das nossas decisões. Eu queria encerrar esse sermão lendo com você o o livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Em dias de angústia em que nós não sabemos como ou pelo que decidir, este provérbio pode trazer refrigério aos nossos corações. Veja o que é que o sábio nos ensina. Filho meu, não te esqueça
dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor é a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se os tem agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si ignomínia. Queria que você lesse comigo o versículo 6 em voz alta. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Paulo podia parecer que não sabia para onde ia. Deus o conduziu até a Macedônia. Se você olhar para os versículos seguintes, você vai ver que ali se converte Lídia. Ali outras pessoas que foram importantes na história da igreja vêm a conhecer a Cristo também como Salvador das suas vidas. Deus usou as limitações daqueles homens, usou muitas vezes a sua ignorância sobre aquilo que iria acontecer, para conduzir as suas vidas de acordo com a sua vontade. Se nós queremos descomplicar as decisões da nossa vida, não devemos temer decidir. Não podemos nos intimidar diante dos dilemas que surgem no nosso caminho. Precisamos assimilar a vontade de Deus. Ela precisa estar entranhada na nossa vida de maneira que ela exale nas nossas decisões. Nós precisamos entender quais são os fatores que precisamos levar em conta na hora de decidir por uma questão que tantas vezes nos angustia. Lembrando que devemos sempre agir com a convicção espiritual que Deus nos dá, integridade e independência. Que Deus nos ajude a decidir,
mas que Ele faça nas nossas vidas aquilo que Ele quiser, que Ele endireite as nossas veredas e conduza os nossos caminhos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que você possa fazer dessa canção a sua oração, se Deus assim falar com você. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Fale para quem está do seu lado isso. Deus cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim.
No próximo final de semana, você vai assistir o encerramento da nossa série de mensagens de janeiro, Descomplique a Felicidade da Vida Simples, com o reverendo Robinson Grangeiro. Se você gostaria de nos fazer uma visita presencial aqui na nossa igreja, você é nosso convidado. O nosso endereço aparece aqui embaixo da sua tela, assim como os nossos perfis nas redes sociais e o nosso site. Conheça um pouco mais sobre nós, conheça um pouco mais sobre essa comunidade de corações amigos e braços abertos.